Eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias, mais uma vez, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 3, de 1 a 11. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, nós queremos, ó Pai, te pedir nesse momento a iluminação do Teu Espírito Santo a cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor fale com cada um de nós, que a Tua palavra não volte vazia, Senhor Deus, mas alimente as Tuas ovelhas, instrua o Teu povo e salve, Senhor, aqueles, ó Deus, que porventura ainda não Te conhecem. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda sinalização é para nossa segurança. Se você já fez alguma viagem, você sabe como é importante uma estrada bem sinalizada. Quem é motorista sabe disso. Quando você tem a sinalização ali no asfalto, a pintura no asfalto, quando você tem as placas nos devidos lugares. Se você também já teve que fazer alguma viagem de ônibus, teve que na rodoviária pegar um ônibus, você também tem que saber qual é a plataforma correta do ônibus que você vai pegar. E para isso existem as sinalizações. Se você já precisou fazer uma viagem de avião, quando você chega no aeroporto, você também precisa saber qual é o portão correto para que você se dirija àquele portão no horário certo, para que ali você tome o seu avião. E para isso existem placas, existem sinalização sonora. Então, sem sinalização, nós não temos direção. Sem sinalização, nós não temos segurança. Sem a sinalização, você não vai saber chegar no seu destino. Por isso é importante uma correta e boa e clara sinalização. E a sinalização, ela não é dada apenas uma vez, ela precisa ser sempre repetida. Por exemplo, no aeroporto, se você vai pegar o avião, várias e várias vezes são repetidas naquelas placas enormes, onde tem lá os números dos voos, várias e várias vezes eles repetem, a companhia aérea,
o destino do voo, o horário do voo, se o voo vai atrasar, se o voo é cancelado. Por exemplo, quando você também está na estrada dirigindo o seu carro ou dentro de um ônibus, também várias vezes tem as mesmas placas. Por exemplo, se você está com o seu carro na estrada e aparece a placa pedágio a 2 quilômetros, por que eles repetem de novo quando falta 1 quilômetro? Para que você se prepare, para que você separe o dinheiro, ou se você tem lá a sua tarjeta, o seu tag, né, de pagamento eletrônico, você já se prepare ali para diminuir a velocidade para que você passe no pedágio. Então a sinalização ela existe, meus irmãos, para a nossa segurança, ela precisa ser repetida. A mesma coisa na vida familiar, por exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você precisa instruir os seus filhos não uma vez, mas repetidas vezes. Você não fala para o seu filho apenas uma vez, arrume o seu quarto. Seria muito bom isso. Se você falasse uma vez só na vida para o seu filho, arrume o seu quarto, e o resto da vida ele arrumasse o seu quarto. Mas não, às vezes mais de uma vez e no mesmo dia você precisa repetir e repetir. Arruma o seu quarto. Para quê? Para a segurança dele, porque se ele não arrumar o quarto dele, se ficar bagunçado o quarto dele, podem aparecer baratas, podem aparecer escorpiões, talvez até ratos, dependendo do que tiver debaixo da cama. Se tiver resto de lanche, por exemplo, debaixo da cama, não duvide de um jovem, de um adolescente, que ele pode colocar debaixo da cama. Até lanche pode colocar. Mas vejam, meus irmãos, como eu disse, a gente precisa ser instruído através de sinalizações, e as sinalizações elas precisam ser repetidas para a nossa segurança. É o que nos ensina esse texto que nós lemos aqui no capítulo 3 de Filipenses. Paulo, meus irmãos, ele vai dar algumas instruções, ele vai relembrar algumas verdades e ele vai fazer isso para a segurança daquela igreja. Paulo aqui, meus irmãos, ele está chegando na metade da sua carta. Até aqui nós vimos Paulo falando a respeito de tudo o que ele havia vivido, de sua relação com seus amados irmãos filipenses. Paulo, no capítulo 1, por exemplo, ele lembrava com saudade daqueles irmãos. Ele também instruía aqueles irmãos que a sua prisão foi para o bem, porque por causa da sua prisão, a guarda pretoriana havia ouvido o evangelho. No final ainda do capítulo 1, Paulo ele vai instruir aqueles irmãos que eles vivessem unidos. E o exemplo no capítulo 2 é o próprio Cristo. Ainda no capítulo 2, Paulo, nós já vimos, vai instruir aqueles irmãos para que eles obedecessem a Paulo e a palavra de Deus em toda e qualquer situação, estando ele presente ou ausente. E ainda no final do capítulo 2, Paulo ainda vai dizer àqueles irmãos que, para o bem deles, ele enviaria os pastores Timóteo e Epafrodito. Chegamos no capítulo 3, chegamos bem na metade da carta aos Filipenses. E Paulo, então, ele começa falando a respeito de algumas coisas, de algumas instruções, de algumas sinalizações, vamos chamar assim, que precisavam ser relembradas, que precisavam ser repetidas para a segurança deles. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nessa noite, relembrando verdades para a nossa segurança. E a primeira verdade que Paulo relembra é que a nossa alegria está no Senhor. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo vai escrever mais algumas coisas, Paulo vai dar mais algumas instruções, e não são novidades essas instruções, não é algo novo, é algo que eles já tinham visto. Então você está lá esperando o seu avião no aeroporto, ou esperando o seu ônibus na rodoviária, ou no seu carro dirigindo ou de passageiro, e você já viu a placa.
mas precisa repetir novamente aquela placa, precisa você ver novamente aquela sinalização, precisa você ouvir novamente aquela instrução para a sua segurança. E Paulo fala, olha, eu não me chateio com isso, para mim isso não é pesaroso, não me desgosta. E a primeira das instruções, a primeira das verdades que Paulo vai relembrá-los é a alegria no Senhor. Ele começa dizendo, quanto ao mais, irmãos meus. Parece que Paulo vai concluir, né? Quanto ao mais, bom, finalmente. Não, Paulo ele vai falar mais algumas coisas que aqueles irmãos precisavam ouvir novamente. E ele fala de maneira bem direta, alegrai-vos no Senhor. Se você pudesse resumir o Evangelho, ou o efeito do Evangelho, vamos chamar assim, o efeito do Evangelho, em 2 ou 4 palavras, seria essa, alegrai-vos no Senhor. O que o Evangelho traz, resumindo em 4 palavras? Alegria. Só que a alegria, ela tem um entendimento. A alegria, ela é no Senhor, ela não está em circunstâncias. Todas as pessoas buscam alegria, todas as pessoas querem ter alegria. O problema é que as pessoas buscam a alegria naquilo que não é eterno. Elas buscam alegria naquilo que tem um final. Elas buscam alegria naquilo que vai dar alegria momentaneamente, mas vai chegar uma hora e vai acabar. Por exemplo, quem busca alegria em divertimento. Se você vai num parque, por exemplo, eu estava falando com a Bia hoje de manhã sobre o Beto Carreiro. Eu fui no Beto Carreiro ano passado, alguns talvez já tenham ido. Você vai num parque, por exemplo, lá você tem alegria. Lá você anda nos brinquedos, você assiste shows, você come na praça de alimentação, você tem alegria. Mas chega uma hora que você tem que ir embora e aquela alegria acaba. Uma festa de aniversário é uma hora de alegria. Então, você é um aniversariante, você ganha presentes, você come bolo, você come salgados, talvez um churrasco, mas chega uma hora que a festa acaba. E se você comeu demais, não vai ter alegria nenhuma. Você vai passar mal depois. Uma viagem de férias pode te dar muitas alegrias também, mas chega uma hora que a alegria acaba, as férias acabam. Isso eu falei de coisas lícitas, de coisas boas. E existem outros que buscam alegrias em coisas ilícitas, buscam a felicidade em vícios, buscam a felicidade em pornografia, buscam a felicidade em jogos, buscam a felicidade em sexo ilícito, buscam a felicidade em bebidas alcoólicas, excesso de bebidas alcoólicas. E tudo isso é em vão, tudo isso, como diz Salomão, é vaidade, é fumaça. Você pode buscar alegria talvez no seu trabalho. Eu vou trabalhar bastante, eu vou me esforçar, eu vou me dar o meu sangue pelo meu trabalho, porque o meu trabalho me dá prazer. Sim, o trabalho pode dar prazer, mas quantas decepções e frustrações você já teve no seu trabalho também? E chega uma hora que você vai se aposentar. Isso se não te mandarem embora antes. E muitos dos irmãos aqui já tiveram experiências dessa forma. Então não existe nada nessa vida, seja lícito ou seja ilícito, que te garante uma alegria eterna, uma alegria que não acaba, uma alegria que vai por toda a vida e além dela. Por isso que Paulo ele vai relembrar esta verdade aos filipenses, que a alegria ela é no Senhor. E por que Paulo fala que é para a segurança deles? Porque as mesmas pessoas que buscam alegria em outros lugares, em outras coisas, e elas não encontram essa alegria, elas têm até um período momentâneo de alegria, mas elas não encontram no final das contas a verdadeira alegria, essas pessoas elas entram em depressão. Essas pessoas até mesmo pensam em tirar sua própria vida e algumas até chegam a tirar sua própria vida. Quem não se lembra de Robin Williams? Robin Williams, famosíssimo ator de Hollywood, um homem que só de você olhar para a cara dele, você dava risada.
Ele com a cara limpa, você dava risada. E ele fez filmes hilários. Patch Adams, o Doutor da Alegria, a Babá Quase Perfeita, Jumanji. Sabe como que terminou Robin Williams? Ele tirou a própria vida. Ele fazia as pessoas rirem, mas ele era infeliz. Irmãos, não existe nada nesta vida que nos dê a verdadeira alegria que não seja Jesus Cristo. Os irmãos sabem que eu sou capelão voluntário na Polícia Militar. Aqui em Adamantina tenho tido o privilégio de exercer a capelania lá na companhia da polícia, lá no Corpo de Bombeiros e também na Polícia Rodoviária. Desde 2016 eu tenho desenvolvido esse ministério. Mas a capelania entrou na minha vida antes, em 2013. Eu fui capelão hospitalar também. Em 2013 eu morava em Campos do Jordão e eu trabalhei como capelão voluntário também no Hospital São Camilo, na ala de tuberculosos. Então, 3 vezes por semana eu visitava mais de 120 leitos de pessoas que tinham tuberculose, num estágio de melhora, que não tinha mais o risco de... O risco sempre existia, mas o risco era menor de contágio. E também fiz capelania com idosos, no lar de outono, um lar de idosos que existia em Campos do Jordão, do Exército da Salvação. E no Brasil, um nome que é referência em capelania, e alguns de vocês devem conhecer, é a irmã Eleni Vassão. Eleni Vassão é uma irmã nossa, presbiteriana inclusive, esposa de pastor, que é uma referência na capelania hospitalar. Ela exerce a capelania lá na cidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, no Hospital do Servidor Público. E sexta-feira, essa última sexta-feira, a Ana estava assistindo uma live dela e ela disse que uma certa vez ela estava justamente no Hospital do Servidor Público e ela estava junto com uma equipe de médicos visitando alguns pacientes. E num dado momento ela entrou num quarto onde havia uma mulher com menos de 40 anos de idade. Essa mulher ela estava com um câncer terminal. Ela não tinha posição para ficar. O marido ele tinha que deitar atrás dela para que ela conseguisse um apoio, porque a cama não dava mais apoio para ela. Ela literalmente estava nos últimos dias. Essa mulher ela tinha 2 crianças. Uma criança de 4 anos e uma criança de 7 anos. Os médicos entraram, a Eleni entrou junto nessa equipe, fizeram algumas perguntas para essa mulher, ela respondeu todas as perguntas. E quando aquela equipe se preparava para sair do quarto, essa mulher ela disse o seguinte: escuta, eu queria falar uma coisa para vocês. Queria falar que eu oro por cada um de vocês, médicos e enfermeiros, todos os dias. E eu queria falar uma coisa para vocês. Não se preocupem comigo. Eu estou morrendo. E depois que eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu vou para os braços do meu Senhor eternamente. E eu queria que vocês também fossem, que vocês conhecessem o Senhor que eu conheço. Eu queria que vocês tivessem a alegria que eu tenho. Essa mulher morria de dores. O câncer ele causa dores terríveis. Mas ela tinha alegria nos olhos. Aí ele lhe contou. Esse testemunho foi tão forte que uma das médicas, que não tinha fé nenhuma, falou assim: eu quero esse Deus para mim. Eu não sou uma pessoa feliz, eu quero esse Deus para mim. Isso é a verdadeira alegria, meus irmãos. Não está em circunstâncias. Você pode estar com dores, você pode estar com dívidas, você pode ter a sua família com diversos problemas, você pode ter diversas situações desastrosas no seu trabalho, na sua profissão, sejam quais forem as circunstâncias. Mesmo que governos mudem, a nossa alegria não está em pessoas, não está no trabalho, não está nos estudos, não está em nós mesmos, não está em bens materiais, em dinheiro, na saúde, mas a nossa alegria está no Senhor. Quando nossa alegria está no Senhor, aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes com Ele.
Essa é a primeira verdade que Paulo precisava relembrar eles. Mas havia mais algumas, haviam mais duas na verdade. A segunda é que a nossa justiça está no Senhor. Versículos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo aqui, meus irmãos, ele vai relembrar uma segunda verdade, que era a justiça somente em Cristo Jesus. A nossa justiça está somente no Senhor. E Paulo aqui, ele repete 3 vezes a palavra perigo, cuidado. Acautelai-vos aqui é cuidado, perigo. Quando tem alguma coisa muito perigosa à sua frente, você precisa ser relembrado de maneiras bem clara, bem grande, para que você não se envolva num acidente. É igual quando você vê, por exemplo, uma criança e ela vai pegar uma coisa que não deve, vai pegar uma faca em cima da mesa e você dá um grito: não pega isso, cuidado com isso. Paulo então ele tem que fazer isso 3 vezes. E Paulo aqui ele usa 3 palavras diferentes ou 3 expressões diferentes, mas ele está falando do mesmo perigo, que eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes, eles eram falsos crentes, eram judeus que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas eles iam às igrejas, eles entravam nas igrejas pregando o seguinte: olha, Jesus não é suficiente para a sua salvação. Oh, não, mas eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, então eu estou salvo. Aí os judaizantes falam assim: não é só Jesus, você precisa se circuncidar, porque se você não se circuncidar, você vai para o inferno. E aí Paulo fala que eles deveriam tomar cuidado. E Paulo usa algumas palavrinhas aqui. Ele chama primeiramente de cães. Paulo, meus irmãos, ele escolhe cada uma. Nesse texto todo você vai perceber que Paulo ele é cuidadoso na escolha das suas palavras. Ele chama aqueles homens de cães. E no Antigo Oriente, os cães eram bem diferentes dos cães de hoje em dia. Eles não eram domesticados, eles não eram agradáveis, não eram fofinhos, eles não eram pets, como se chama hoje. Mas os cães, eles eram selvagens, eram quase que lobos. Eles andavam em bandos, revirando lixo e atacando pessoas. E é isso que Paulo está falando aqui, que da mesma forma que os cães faziam e agiam naquela época, os falsos obreiros, os falsos mestres, os judaizantes, eles traziam um lixo de teologia. Lembra que os cães eles reviravam lixo. E até hoje, cachorro gosta de mexer em lixo, você tem que tomar cuidado. Até hoje, eles levavam um lixo da doutrina deles, que era juntar Cristo com a circuncisão, dizendo que Cristo não era suficiente, e falar para as pessoas: olha, você precisa se circuncidar. Depois ele disse: cautelai-vos dos maus obreiros. Eles eram obreiros, eles eram pregadores, eles eram mestres, só que eles ensinavam com corações malignos. Eles não ensinavam querendo o bem da igreja, mas havia maldade no coração deles. E depois ele diz também: acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que ele fala isso? Lembra? Eles eram circuncidados, eles eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo. Só que Paulo aqui, irmãos, está dizendo que eles eram falsos. Por quê? O que era a circuncisão? A circuncisão era o sinal da aliança no Antigo Testamento. Deus, ele fez uma aliança com Abraão, lá no livro de Gênesis, e o sinal da aliança era a circuncisão no órgão reprodutor masculino. Todos os homens, a partir de Abraão, tinham este sinal.
E esse sinal era um símbolo da limpeza, da santidade, da separação do povo de Deus do mundo e da purificação dos seus pecados mediante a morte do Cordeiro. Na verdade, meus irmãos, a circuncisão apontava para algo muito maior, que era a salvação daquele povo. No Novo Testamento, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Então, quando uma pessoa ela é batizada, a água do batismo, da mesma forma, ela simboliza o quê? Limpeza. Limpeza do quê? Dos pecados. Mas você sabe que batismo não salva, assim como a circuncisão também não salvava. Assim como em Israel haviam muitas pessoas que eram circuncidadas na carne, mas não eram circuncidadas no coração, ou seja, o coração permanecia sem ter se convertido, ainda hoje existem muitas pessoas que foram batizadas com água, mas seus corações continuam sujos, continuam pecadores, continuam sem arrependimento. Então fala que eles são falsos. Nós é que somos, versículo 3, aliás, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por quê? Aquelas pessoas confiavam que estou circuncidado, estou salvo. É igual hoje em dia, muita gente que pensa o seguinte: olha, eu fui batizado, então estou salvo. Pronto, estou no céu. Carimbei o meu passaporte para o céu, porque agora eu sou de uma igreja. Afinal de contas, né? Se sem Deus está difícil, se com Deus está difícil, imagina sem Deus, vou procurar uma igreja. Muita gente fala isso. Nas igrejas está cheio de gente assim, que pensa que pelo fato de ser membro da igreja, está tudo muito bem, está tudo tranquilo. Mas na verdade não. Existe uma falsidade aqui. Tanto é que a palavra que Paulo usa aqui no versículo 2, circuncisão, no original é muito mais forte. Paulo usa palavras fortes aqui nesse texto. E a gente vai ver outras ainda. É mutilação. Por quê? Porque aquelas pessoas eram apenas mutiladas. Só tinham o sinal na carne, a mutilação na carne, no físico deles. Mas o coração permanecia sujo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos prestar muita atenção, pedir que Deus sonde os nossos corações, porque pode acontecer, e sempre acontece, de termos pessoas que são batizadas, professaram a fé, são membros de igreja, mas seus corações não foram circuncidados. Seus corações não foram lavados e regenerados. Seus corações permanecem no pecado. Continuam com culto falso, que é o que ele diz aqui. Os da verdadeira circuncisão, versículo 3, eles adoram a Deus. A quem você adora? Somente a Deus? Ou talvez você adora além de Deus? Seu trabalho, sua família, seus bens, seus sonhos, seus hobbies, sua saúde. A quem você adora? Paulo fala: a verdadeira circuncisão é aqueles que adoram a Deus no Espírito. E Paulo então ele vai dar a si mesmo como exemplo. Quando ele fala aqui no versículo 4 até o 6, ele vai contar um pouco da história dele. Ele fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo ele tinha privilégios. Vamos lá, Paulo nasceu num lar judeu, num lar hebreu. Ou seja, Paulo nasceu num berço crente. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Vamos parafrasear aqui Paulo. Paulo nasceu num lar cristão. Paulo foi batizado na infância. Paulo, ele era de uma família cristã, tribo de Benjamim. Estou parafraseando, Benjamim não era um cristão, mas era do povo de Deus, era uma das 12 tribos. Então, pense numa pessoa assim, pense em alguém, talvez seja você,
Ou eu sou de 4ª geração presbiteriana, pai e mãe. Mas vamos pensar aqui uma pessoa, nasceu num lar cristão, pai e mãe cristãos. Se é presbiteriano, batizado na infância, aluno de escola dominical desde a infância, ouviu inúmeras pregações na sua vida, participou de acampamentos, leu livros, participou de conferências, mas ele diz aqui o seguinte: ele era um perseguidor da igreja. Ele não tinha se convertido. Ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Ele achava que a salvação dele se dava pelos seus próprios esforços, pela sua própria obediência à lei. Tem muitas pessoas que pensam que a salvação está nas suas próprias mãos. Não, se eu for uma pessoa zelosa, se eu for uma pessoa que faz tudo direitinho, se eu fizer boas obras, eu serei salvo. O que nós acabamos de cantar? Cristo tem poder para salvar, não nós. O poder está nas mãos dele, e é somente ele que salva. Por isso que há 505 anos atrás, nesse mês de outubro, nós vamos comemorar 505 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, lendo a carta aos Romanos, ele chegou no texto que diz: o justo viverá pela fé. Paulo repetindo as palavras de Abacuque. A nossa vida, meus irmãos, é pela fé em Cristo Jesus, e nele nós fomos justificados, nele nós fomos salvos. Você pode ter todo um belo currículo, você pode ser membro de igreja, você pode ser oficial da igreja, você pode tocar na igreja, você pode ter cargo na igreja, você pode ser o pastor da igreja, mas sem Cristo você não é um justo, você é um injusto. Nós estamos perdidos sem Cristo. Por isso, meus irmãos, Paulo, ele relembra mais uma vez essa segunda verdade, que nós somos justificados somente por Cristo. Mas ainda havia uma terceira verdade, que o nosso conhecimento está apenas no Senhor. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Bom, meus irmãos, lembra que eu falei, Paulo, ele tinha tido muitos privilégios. Nasceu num lar hebreu, circuncidado ao 8º dia, cumpridor da lei, criado aos pés de um grande mestre, um grande teólogo da época chamado Gamaliel, zeloso, ele era fariseu. Os fariseus, hoje a gente quando fala em fariseu, a gente pensa em hipócrita, mas os fariseus, eles começaram bem. O movimento fariseu, ele começou bem antes de Cristo. E quem eram os fariseus? Aqueles que cumpriam a lei. Eram pessoas morais, corretas. O problema é que os fariseus, de pessoas morais, se tornaram pessoas moralistas. E aí eles colocavam um jugo pesado sobre o povo. Por isso que Paulo vai chamar aqueles homens vai chamar os judaizantes de cães, e Jesus, lá em Mateus 23, vai chamar os fariseus de raça de víboras. Era o que Paulo era, uma víbora, uma serpente, alguém que tinha veneno nos seus lábios, alguém que tinha veneno nas suas atitudes. Você se lembra que Paulo foi conivente, ainda Saulo de Tarso, conivente com a morte de Estevão.
Atos capítulo 8 vai nos dizer que Paulo, ele invadia as casas e arrastava homens, mulheres e crianças. E ele fala assim: todo aquele meu passado, para mim, o que era lucro, o que era vantagem, eu considero como perda por causa de Cristo Jesus. Paulo tinha um passado promissor. Ele poderia se tornar, quem sabe, um membro do Sinédrio, um juiz em Jerusalém. Mas ele fala: não, eu não quero essas coisas. Eu abandono todas essas coisas para viver para o meu Senhor, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você vê que Paulo se converteu verdadeiramente porque ele chama Jesus de meu Senhor. Os fariseus, ele fala aqui que ele era um fariseu, né? Os fariseus, eles eram soberbos. Agora Paulo fala: eu sou um escravo do meu Senhor, eu sirvo ao meu Senhor. Um cristão não pode ser uma pessoa soberba. Soberba e cristianismo não combinam. E se você é uma pessoa soberba, Deus vai te quebrar para ser uma pessoa humilde, como Cristo. Cristo, dono e detentor de toda a glória, Ele se humilhou. E Ele é o padrão, o nosso exemplo de humilhação. E Ele fala o seguinte: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio por amor a Cristo. Lembra que eu falei que Paulo vai escolher palavras precisas no texto? O que é refúgio? Quando você pensa em refúgio, você pensa no quê? Refúgio é resto de construção, é madeira velha. Só que a palavra aqui que Paulo usou no grego é muito mais forte do que refúgio, porque a gente sabe o que é refúgio. Refúgio, a palavra aqui no original poderia ser traduzido como lixo ou fezes. Forte, né? Todo aquele currículo de Paulo, todo aquele passado de Paulo. Paulo não era um criminoso. Paulo era alguém da alta sociedade. Paulo era um homem estudado. Mas ele fala: não, eu quero conhecer Cristo. Eu quero ter Cristo como centro da minha vida. O próprio Cristo, uma vez, ele contou uma história, uma parábola, a respeito de um homem. Esse homem, ele era um vendedor, um negociante. Ele negociava pérolas. Esse homem, ele ia aos mercados para procurar boas pérolas. Ele era um homem que entendia de pérolas. E um belo dia, ele encontrou uma grande, linda, maravilhosa, brilhante e cara pérola. A mais bela de todas as pérolas. Nunca ele tinha visto uma pérola tão bonita, tão brilhante, tão grande, tão vistosa. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele homem não era um homem comum, não era que nem eu e você. Se você vê uma pérola, você vai achar qualquer pérola bonita. Talvez alguns de nós podem até ser enganados com uma pérola fake, uma pérola falsa. E existe, viu? Como existe? Vai em qualquer camelô, você vai ver colar de pérola falso. Mas aquele homem não. Ele sabia distinguir boas pérolas. E um dia ele encontrou a pérola, a mais bela, a mais brilhante. Só que ela era caríssima. Só que o Senhor falou assim: essa pérola precisa ser minha. O que ele fez? Ele tinha outras pérolas, claro. Ele era um negociante de pérolas, então ele tinha outras pérolas. Ele vendeu todas as pérolas dele. Só que o dinheiro não era suficiente para comprar aquela pérola. Ele vendeu todos os seus bens.
Ainda não era suficiente para comprar aquela pérola. Ele vendeu a sua casa. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma única pérola. Irmãos, Jesus ele não admite concorrência. Se existe alguma coisa nas nossas vidas que nos impeça de adorar somente a Cristo, nós precisamos abandonar. Reflita no seu coração. Existe alguma coisa na minha vida que tem sido um empecilho para minha devoção exclusiva ao Senhor? Trabalho é bênção, mas o trabalho pode se tornar um empecilho. Filhos, família, são bênção, mas às vezes família pode se tornar um empecilho. Lazer é bênção, mas às vezes o lazer pode se tornar um empecilho. E essas coisas não são apenas empecilhos, mas podem se tornar ídolos. Paulo falou: abandonei tudo. É lixo, são fezes diante do sublime conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 9: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de lei, baseada na fé. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Paulo, ele vai repetir a questão da justificação aqui no versículo 9. Mas se você olhar para o versículo 8, finalzinho, ele diz que ele considerava tudo como refúgio. Para quê? Ganhar a Cristo. Lembra que eu falei? Paulo foi cuidadoso com as palavras. Paulo aqui, ele usa uma palavra do mercado financeiro, aí bancários. Vamos lá. Paulo fala, tudo para mim era lixo, refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra ganhar no grego aqui significa lucro. Ganhar, mas ganhar com lucro. Ter lucro, um investimento que vise lucro. Tem alguns irmãos aqui que são ou que já foram bancários, sabe muito bem que quando uma pessoa investe o seu dinheiro, o que ela quer? Lucro. Muito lucro e rápido, de preferência. Paulo está falando aqui que não existe nada mais lucrativo do que Cristo. Nada. Não tem nada que ultrapasse todo e qualquer lucro financeiro ou pessoal que seja Cristo. Por isso que ele vai falar no versículo 9 que ele queria ser achado em Cristo e ele mesmo não tinha justiça própria. Ele sabia que a justiça dele não vinha da lei, mas era mediante a fé em Cristo Jesus. O que é justificação? Quando Paulo fala sobre justificação, meus irmãos, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: Paulo está falando da nossa salvação. Está ok, está certo. Mas você sabe o que é justificação? Bom, vamos lá. A gente costuma dizer que Cristo perdoou os nossos pecados na cruz. Então deixa eu usar uma ilustração aqui para você entender. O que é o perdão? Vamos voltar à questão financeira. Imagina que você tem uma dívida muito grande. Você deve para o banco. E a sua dívida só aumenta, ela não diminui. E o banco não tem acordo. A dívida sua fica cada vez maior, chega num ponto que você não consegue pagar, mesmo que você vendesse tudo que você tem, você não pagaria essa dívida. Um belo dia, você recebe uma carta na sua casa. E você abre a carta, essa carta está assinada pelo presidente do banco, não é pelo gerente não, é pelo presidente do banco. E ele fala o seguinte: prezado correntista fulano de tal, você tem uma dívida no valor tal. E o banco resolveu assumir o prejuízo. E você não deve mais nada. Sua dívida agora é 0. O que é o perdão? Para você entender. Perdão é assumir o prejuízo.
quando Jesus morreu na cruz, Ele assumiu o prejuízo. Ele assumiu as nossas dores. Ele assumiu o nosso castigo. Ele assumiu o prejuízo. Quando uma pessoa pega um dinheiro emprestado com você, ou algum objeto emprestado com você, e essa pessoa não devolve, e não te paga, e não te ressarce, com quem que fica o prejuízo? Com você. Aí você perdoa, você assumiu o prejuízo, mas você não cobra mais, você assumiu o prejuízo. Isso é perdão. Justificação vai além. Vamos voltar para aquela carta do banco? Você, correntista, fulano de tal, tinha uma dívida de tantos milhões, bilhões, milhões de reais, e o banco assumiu o prejuízo, você não deve mais nada. Se parasse aí, seria perdão só. Cristo morreu na cruz para me salvar. Ah, pronto, perdoou. Mas não justificou ainda. Justificação é o seguinte: a carta continua. O dono do banco, senhor fulano de tal, marcou uma audiência no cartório para que você, prezado correntista, vá até o cartório para que o dono do banco efetive a sua adoção como filho do banco, filho do dono do banco, e você será o herdeiro do banco, do dono do banco. Conto de fadas? Não, isso é Bíblia. Você tinha uma dívida com Deus. Deus assumiu o prejuízo. Não foi somente isso. Deus te adotou como filho dele. E agora você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deus, Ele olha para você e não vê você mais como um devedor, como alguém que tinha uma dívida com Ele. Ele olha para você e fala: justo. Ele não somente não deve mais nada, foi perdoado, mas ele agora é um justo. Assim como eu sou justo, Deus é o único justo, certo? Lembra o que o salmista escreveu? Não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Paulo repete isso lá em Romanos 3. Ninguém é justo. Só que chega em Romanos 5, nós lemos agora há pouco: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Deus, Ele não somente pagou a sua dívida, assumiu o prejuízo, mas Ele te adotou como filho, como filha dele, e tudo aquilo que Ele está preparando, o lugar que Cristo falou: vou preparar-vos lugar, um dia vai ser seu. Você vai se assentar em tronos, você vai reinar com Ele. Nós estamos preocupados: quem será o novo governador do estado? Quem será o novo presidente? Você vai se assentar num trono. Você vai julgar as nações. Você vai ter uma herança que traça e ferrugem não corroem. Paulo fala: eu conheço. E Paulo estava preso quando escreveu isso aqui. Paulo não tinha para onde correr. A alegria de Paulo não estava em circunstâncias. Paulo não estava sentado numa mesa de banquete. Paulo não tinha ouro ao seu redor. Paulo não comia do bom e do melhor. Mas ele fala: eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Lembra que eu falei? Paulo, ele escolhe bem as palavras. Paulo fala: eu quero conhecer e eu quero ter comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão. Que palavra que Paulo usou aqui no grego? Agora eu vou citar o grego que você conhece a palavra: koinonia. Para Paulo, meus irmãos, Paulo era um pastor cuidadoso que ensinava as suas igrejas. E eu, como pastor dessa igreja, eu preciso ser cuidadoso e ensinar essa igreja.
Como koinonia para Paulo não era comer junto. Koinonia para Paulo era sofrer os sofrimentos de Cristo. E o que isso traz para nós? A igreja, ela vive a verdadeira koinonia quando ela sofre junta por Cristo. Quando a igreja vê um membro sofrendo, ela sofre junta. Isso é koinonia, isso é comunhão. Comunhão dos sofrimentos de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte. Uma igreja que tem koinonia é uma igreja assim. Ela vê o seu irmão sofrendo, ela sofre junto. Ela se compadece junto. Ela passa pelo sofrimento junto. Não é cada um por si. Não é cada um no seu quadrado. Não é cada um com seus problemas. Estamos juntos. E se os dias futuros forem dias difíceis, nós passaremos por esse tipo de koinonia. Koinonia dos sofrimentos de Cristo. E aí Paulo conclui, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual que era a esperança final dele? A ressurreição. Mesmo que ele morresse, ele ia ressuscitar. Que essas verdades estejam sempre presentes nos nossos corações. Paulo relembrou, você foi relembrado hoje, mas você ainda vai ser relembrado outras vezes durante a sua vida. A sua alegria não deve estar em circunstâncias, em pessoas, em si mesmo, em bens, mas no Senhor. Que a sua salvação, a sua justificação é somente em Cristo Jesus. E que o maior conhecimento que você pode ter é conhecer o próprio Jesus Cristo. Aquele que te resgatou, aquele que te salvou, aquele que te fez um co-herdeiro com Ele e aquele que vai voltar um dia. Vai ressuscitar os mortos, como Ele ressuscitou, e com Ele viveremos para sempre. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.